Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao estudo de Gênesis, versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar Gênesis, capítulo 1, versículos 4 e 5. A leitura de Gênesis, capítulo 1, versículo 4. O texto bíblico diz assim: E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A matéria está na descrição do vídeo, para você acompanhar a leitura. Se você estiver com o celular, fica mais fácil você abrir a descrição e acompanhar a leitura. A luz era boa. Deus examinou a luz e declarou que a luz era boa. Essa qualidade poderosa representa a bênção de Deus. A luz é uma bênção, não é, irmãos? Chegar com tudo clarinho, né? A luz era uma bênção de Deus. Quando Moisés relata que Deus viu que a luz era boa, precisamos ter em mente que Deus já sabia que ela era boa. O objetivo desse relato é mostrar ao homem que ele não tem outra alternativa a não ser concordar com o julgamento de Deus. A palavra tov, bom, boa, no hebraico, ela expressa não somente que algo é bom e agradável em si, mas também que esse algo é útil e adequado para o objetivo, para o fim para o qual foi projetado e planejado. Quer dizer, é bonito, é agradável, é bom, é agradável, bonito, bom, agradável e é funcional, vai atender o objetivo para o qual foi proposto, para o qual foi criado. Isso mostra uma perfeição, né? Toda a soberania de Deus, na perfeição de Deus. Fazer algo bonito, bom, agradável e que funcione e que atenda aquilo que Ele determinou. Concluindo, Deus viu a luz com aprovação, como sendo o que Ele projetou, agradável e útil, e perfeitamente adaptada para responder ao seu objetivo. Salomão disse que a luz é agradável aos olhos, como está escrito em Eclesiastes capítulo 11, versículo 7. O texto bíblico diz assim: certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Ora, se a luz é doce e agradável aos nossos olhos, quanto mais agradável será quando nós estivermos contemplando aquele que a criou. A quem criou a luz é o próprio Deus, né? Quando nós estivermos contemplando o próprio Deus, aquele que criou a luz. Se a luz já é boa e agradável aos olhos, quanto mais quando nós estivermos contemplando o Criador da luz. Aliás, em 1 João capítulo 1, versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 5, o apóstolo disse: Deus é luz e nele não há trevas. Então Deus é luz, nós vamos contemplar a luz. Amém, irmãos? O próprio Deus. E depois Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. E Deus separou a luz das trevas. A escuridão é simplesmente a ausência da luz. Deus então separa a luz e as trevas, atribuindo a cada uma sua posição relativa no tempo e no espaço. É interessante eu entendo assim, a gente não tem que enxergar essas trevas aqui como associada ao mal, entendeu? Essas trevas aqui é a oposição de luz e trevas. E Deus está no controle das duas. E você vai ver que as trevas, ela tem um momento que ela vai ser útil, que ela vai fazer o bem. Vamos observar aqui no estudo e você vai ver que como Deus ele é sábio, né? E agora ele está organizando a terra para que ela seja habitável. Chamou Deus a luz de dia, né? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Agora já estamos no Gênesis capítulo 1, versículo 5. Voltando, né, à expressão, aqui nós vemos a expressão houve tarde de manhã o primeiro dia.
Conforme vimos na aula passada, no estudo passado, na cultura hebraica do tempo de Moisés, o dia começava no momento do pôr do sol. Por causa disso, a palavra vem primeiro, a palavra tarde vem primeiro e depois vem a palavra manhã. E então é mencionado o dia, que nesse versículo é o primeiro dia. Conforme nós consideramos, houve tarde de manhã o primeiro dia, nos próximos versículos vai ser o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. E olha só como o Salmo, no Salmo 55, versículo 17, nós observamos que essa cultura está bem presente no Antigo Testamento, até corroborando, né, até fundamentando, apoiando aquilo que a gente está considerando. No Salmo 55, versículo 17, nós também podemos observar o costume oriental de situar o começo do dia ao pôr do sol. O texto bíblico diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Versículo interessante, até para a gente tentar decorar, né? Salmo 55, versículo 17, que fala sobre a contagem do tempo, né, na época do Antigo Testamento. À tarde, quer dizer, no início do dia, na manhã e ao meio-dia. É como a gente fala manhã, tarde e noite, né? Aqui eles falam tarde, manhã e ao meio-dia. Então aqui dá para a gente entender o raciocínio deles. Vou ler de novo. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Esse versículo está expressando o costume oriental de situar o começo do dia no pôr do sol. A nomeação da luz como dia e das trevas como noite é um marco da soberania de Deus. Na forma de pensar dos povos do Antigo Oriente, dar nomes, conceder nomeações, era um símbolo de poder e domínio. Para eles, os nomes não eram meros rótulos, simples designações, mas descrições exatas de caráter, atributos e qualidades da coisa ou pessoa. Considerando-se que o Sol ainda não havia sido criado, o significado de primeiro dia, literalmente dia 1, é ambíguo, ou seja, traz incerteza, traz dúvidas, não está bem definido. Por causa disso, permite mais de uma interpretação. Então, aqui voltando ao item anterior, né, à consideração anterior, nomear a luz como dia e treva como noite mostra a soberania de Deus. E no Antigo Oriente tinha-se o costume de dar os nomes, conceder nomeações, e quem fazia isso, ele era dotado de um símbolo, de um símbolo de poder. Ele poderia nomear, até os reis, né? O próprio rei que trocou o nome de Belsazar, né? de Daniel para Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, quer dizer, ele tinha aquela autoridade para poder trocar nomes. Está bem compatível com o que está sendo colocado aqui. Para eles, os nomes não eram meros rótulos, simples designações, mas descrições exatas de caráter, atributos e qualidades da coisa ou pessoa. Então, os nomes estavam relacionados com a qualidade da pessoa, com o caráter da pessoa. E nós vemos muito isso na Bíblia, né? Deus trocou o nome de Jacó para Israel, porque como príncipe tu lutaste com Deus e prevaleceste, né? Então, quer dizer, é interessante esse item. E aqui Deus mostra sua soberania, nomeando a luz como dia e as trevas como noite. Embaixo nós já consideramos, né, que o sol ainda não havia sido criado. E esse primeiro dia, literalmente dia 1, ele é ambíguo. Uma coisa ambígua, uma coisa que permite mais de uma interpretação, tem mais de um significado. Pode ser uma coisa, pode ser outra. E isso abre margem a duas interpretações, conforme nós já vimos na aula passada também. Vamos repetir aqui para a gente poder ir fixando a informação e memorizando. Vimos na aula passada
Também a respeito da palavra dia, que pode ser um dia de 24 horas de acordo com uma linha teológica de pensamento, ou pode ser um tempo não definido, chamado de ato da criação, talvez entendido como eras geológicas de um tempo indeterminado por nós. A gente não sabe dizer quanto, não saberia dizer quanto tempo que durou esse ato da criação. Comentamos que o mais importante no texto não é a questão a respeito da duração desse dia, e sim que Deus, de uma terra que estava em caos, uma terra que estava inabitável, ele fez uma terra habitável. Da terra que estava em caos, Deus fez uma terra habitável. E assim como Deus transformou a terra em a terra sem forma e vazia, Deus ele transformou essa terra em uma terra cheia de vida. Assim também Deus pode transformar uma vida sem forma e vazia, na escuridão, por meio do agir do Espírito Santo em sua vida, conduzindo-o a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. O mesmo Espírito Santo que estava naquela terra sem forma e vazia, pairando por sobre as águas, agora ele está também pairando por sobre a vida, fazendo com que aquela vida vá ao Senhor Jesus, e aquela vida vai ter aquela vida sem forma, vazia, na escuridão, nas trevas. Ela vai ser uma vida transformada pelo poder de Deus, e agora ela vai ter uma vida, e vida em abundância, porque ela teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Olha só que ligação interessante para a gente poder montar uma mensagem. A linha que defende o dia como ato da criação utiliza 2 versículos para fundamentar a sua consideração. O Salmo 90, versículo 4, que diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E Pedro, eu acredito que Pedro citou, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, foi uma citação de Pedro pensando nesse Salmo 90, versículo 4. 2 Pedro 3,8, o apóstolo Pedro disse: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então olha só, eu entendo que Pedro, quando ele fez essa referência, né, escrevendo a sua segunda epístola, ele estava pensando no Salmo 90. E aqui é uma coisa muito interessante que eu já considerei e algumas vezes, em algumas oportunidades, é interessante considerar aqui de novo. Possivelmente Pedro tinha em mente o Salmo 90, versículo 4, como eu falei, quando citou esse versículo em sua segunda epístola. Aliás, os apóstolos e até mesmo Jesus fizeram diversas citações do texto bíblico da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, há estudiosos que defendem que dizem que Paulo, Pedro, até Jesus, eles citaram os textos bíblicos que está na Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Eu considerei para os irmãos a estratégia de Deus. A Septuaginta foi uma estratégia de Deus, porque agora o Antigo Testamento estava em grego e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então agora as pessoas daquela época, eles tinham tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento em grego. E o grego era o idioma universal daquela época. As pessoas falavam grego, as pessoas faziam transações comerciais em grego, faziam os contratos em grego. Os soldados falavam também grego, os soldados de Alexandre o Grande disseminaram o grego pelo mundo. Então o mundo, o grego ele era uma língua mundial falada naquela época. Então as pessoas, via de regra, sabiam grego. Então elas agora poderiam ler a Bíblia, tanto o Antigo Testamento, que é a Septuaginta em grego, quanto o Novo Testamento também, que foi escrito em grego. Isso foi uma estratégia de Deus para que o mundo daquela época também tivesse acesso
a revelação completa da palavra de Deus. Eu entendo que foi uma estratégia de Deus e muito inteligente, né? Fazer com que o Antigo Testamento hebraico fosse traduzido para o grego, que era a língua falada pelo mundo. Por quê? Porque ninguém sabe o hebraico, só os judeus que sabem o hebraico, e muitos muitos tinham até dificuldade, porque não tinha nem tanta prática assim, porque tinha tanta influência dos outros idiomas, que às vezes, como o latim também, que era falado pelo Império Romano, então que eles não conseguiam falar o hebraico. O hebraico se falava, por exemplo, na sinagoga, na hora das leituras. Então não era uma língua que se falava assim, de modo que a pessoa ia pegar desenvoltura com aquele idioma, porque para você ter uma desenvoltura com o idioma, você tem que ter contato com ele, um contato bem estreito com ele. Mas aí o que Deus fez? Já que o idioma que era mundial era o grego, Deus atuou, né? lá no período intertestamentário, para que houvesse essa tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do hebraico para o grego. E assim as pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Isso aqui é um pouco de bibliologia, né? Que é o estudo da Bíblia. Conclusão da aula. Deus viu com aprovação o que ele planejou, percebendo que tudo atenderia ao objetivo proposto. Fez separação da luz e das trevas, chamando-as de dia e noite, mostrando que tanto uma quanto a outra tem o seu lugar. Lembra que desassocia, nesse momento aqui, se desassocia trevas no sentido de presença do mal. Não é nesse sentido, era apenas a ausência de luz. E Deus fez separação da luz e trevas. Via de regra, na leitura, durante o dia, né, quando tem a luz, nós cuidamos das coisas diárias, vamos trabalhar, né, cuidar dos afazeres. E durante a noite nós repousamos, pois uma boa noite de sono é importante para a nossa saúde e recomposição das energias. Tudo isso mostra o planejamento e a organização na criação de Deus. Ao homem resta concordar com o texto bíblico, quando ele diz: viu Deus que era bom. Aliás, esse é o objetivo desse relato, mostrar ao homem que a única alternativa dele é concordar com o Criador, pois Deus sabia que tudo que ele estava criando era bom. Amém, irmãos? A matéria está na descrição do vídeo. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.